E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que estejam. Bom, hoje a gente vai falar sobre o episódio 2 do Cavaleiro da Lua, né? Se vocês já assistiram, joia. Se não assistiu, corre lá, baixa e assiste o episódio que tá do caramba, tá? E aí eu quero saber se vocês gostaram desse episódio 2. Bota aí no comentário o que vocês acharam, quem já assistiu. Então quem não assistiu, corre lá, assiste e volta aqui pra comentar também. Me diz aí o que vocês acharam, se foi bom, se foi melhor que o primeiro, ou se foi fraco. Eu particularmente achei incrível, velho, achei massa. Achei bom porque mostrou muitas informações que a gente achava que só iria ter resposta nos próximos episódios, né? Como por exemplo, aquela invocação que o suposto vilão, né, do Cavaleiro da Lua fez, né? Que saiu alguma criatura de lá do solo lá. Porque aquilo ali mostrou no trailer antes de lançar a série, no episódio da série. Mas a gente achava que aquilo ia ser a cena, uma das cenas do último episódio, e não foi. Isso já aconteceu no segundo episódio, pra vocês terem noção. Então, se isso já aconteceu no segundo episódio, imagina o que tá por vir nos próximos. E eu achei muito bom esse episódio porque também falou um pouco mais, né, da origem do Mark Spector, né? Que ele na verdade ele era um tipo de um mercenário, né? Que ele tava no Egito lá fazendo a missão com os caras lá e matou uma galera do caramba. E teve mais luta também. Mostrou também quem é aquela mulher, né? Aquela que tava no telefone, na ligação. Que ele olhava no celular e via o nome da pessoa lá. Tem o nome de ligação daquela mulher, parece que é a Layla, se eu não tô enganado, acho que é isso, Layla. E aí ele finalmente encontrou ela, e ela é esposa do Mark Spector. Então ela não é uma pessoa, um agente especial nem nada do tipo, não. Ela é a esposa do Mark Spector, só que o Steven não sabe, porque o Steven é a personalidade humana normal, né? E o Mark Spector é o suposto não, é o, como é que se diz? O avatar do Deus da Lua lá, do Quan Chi, sei lá o nome daquele cara, esqueci o nome daquele personagem. Então assim, foi muito massa. Teve umas lutas interessantes lá. O diálogo entre o Steven e o Mark Spector para um assumir o lugar, me deixa assumir, me deixa aquela briga, aquela luta, né, entre eles lá, aquela luta psicológica, não é nem uma briga de luta física, mas uma briga psicológica para ver quem assumiria o poder naquele momento. E o Steven sendo bem resistente quanto a isso. E eu achei o episódio muito legal, muito massa. Tenho certeza que no próximo episódio vai ser melhor ainda, pelo menos o que deixou a entender nesse episódio 2. Porque no final um pouco antes de chegar no final do episódio, tem a luta, né, contra um dos avatares, né, uma invocação na verdade da deusa Crocodilo, né, que vai ser a antagonista do Deus da Lua, na verdade, né, do Deus da Lua. E aí ele invoca tipo umas criaturazinhas lá, é como se fosse uns avatarezinho pequeno do Anubis, pequenininho, né? Não é nada super forte não, mas tem um poderzinho fora do normal. E aí o Cavaleiro da Lua luta contra ele, né? Só que na verdade não aparece o Cavaleiro da Lua com traje tradicional. Aparece o Steven usando um traje social do Cavaleiro da Lua, que aquele traje ali é uma das personalidades, né, do Cavaleiro da Lua. Ele tem várias personalidades. E a tradicional é aquela que a gente já viu no primeiro episódio, que é uma capa, tudinho, sobretudo assim, né? Um capuz, sobretudo não, uma capa e um capuz. E aquela roupa tipo múmia. E aquela roupa clássica, que ele acredita que tem acesso a todos os poderes do Cavaleiro da Lua. E consegue lutar com super força, entre outras habilidades aí, que vai ser mostrada na série ainda. Mas aí antes de usar esse uniforme, o Steven ele cai de cima, né, de um prédio. Não é um prédio, é mais que um lugar abandonado, uma fábrica, alguma coisa do tipo. E aí o monstro lá ataca ele, cai. Quando ele cai, o Mark Spector pede para ele invocar o traje. Quando ele invoca um traje, ele acaba caindo com esse traje social, né, de paletó, tudinho, de gravata, bem playboyzão, bem ricão. Mas aí ele consegue brigar ainda um pouquinho lá com o monstro e depois ele não aguenta, né, o páreo. Aí o Mark Spector pede pra ele deixar assumir o controle. E aí ele diz, só dessa vez. E aí quando ele assume o controle, mostra aquela cena maravilhosa lá do uniforme clássico, né, sobrepondo o outro uniforme que o Steven estava usando. E a partir daí quem assume o controle é o Mark Spector. E aí começa a luta, né? Uma luta massa, mais rápida.
não durou muito tempo, mas foi interessante. E quando ele assume esse uniforme do Mark, quando o Mark assume, né, o corpo do Steven, a personalidade, né, aí ele olha pra Layla, que Layla é casada com o Mark Spector. E a todo momento ela pensa que ele tá ali, mas não é ele, é o Steven que tá ali. E aí quando ela entende isso, quando ela acredita de uma vez por todas que é o Steven que tá ali, não o Mark, aí ela diz pra ele: tira essa criatura daqui. Aí o Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, tira a criatura de lá da cidade, né? Porque antes disso estava tendo uma luta na cidade lá e as pessoas estavam vendo. Inclusive, falando nisso, acho que nos próximos episódios, eu acho que alguém, não é possível que ele lutou contra uma criatura no meio da rua, cheio de gente e na frente de um ônibus, assim, lotado de pessoas. Então, alguém deve ter filmado aquilo ali e colocado na internet. Eu acho que isso ainda vai repercutir em algum dos episódios, eu não sei qual, se vai ser no 3 ou nos próximos. Mas teve uma luta assim no meio da rua, numa avenida assim que tinha muita gente transitando por lá, carros e ônibus. Então alguém deve ter filmado isso e provavelmente vai postar na internet e ele vai ficar conhecido, né? Vai expor a identidade dele, diga-se de passagem assim. Não sei se isso vai ter alguma consequência depois, tipo como o Homem-Aranha. Não na mesma proporção do Homem-Aranha, né? De ter revelado a identidade do Homem-Aranha. Mas de alguma forma alguém vai saber e ele vai ficar mais conhecido. Não sei se isso vai atrair vilões ou se vai ser uma ponte para algum outro super-herói, algum outro herói, alguma outra pessoa com poderes, não sei. Mas é pano para os próximos episódios. Mas e aí, continuando a luta, né? Ele luta com esse avatar, né, da deusa Crocodilo lá. E aí nessa luta ele leva a criatura para longe da cidade e tem uma luta massa, né? Mas bem rápida, que quando uma luta épica, não é uma luta épica, mas é uma luta rápida e massa, interessante. Que ele corre, foge, tudinho. Aí quando a criatura vai atacar ele dá um contra-ataque lá e empala a criatura em cima de uma estacazinha assim que tem, parecendo um negócio da igreja. Aí ele enfia lá a criatura se dissolve todinha, como se fosse a areia do Egito, do deserto. E aí no final do episódio tem o Mark Spector, né, procurando o escaravelho que estava com o Steven. Só que durante a luta provavelmente esse escaravelho caiu no chão. E aí o Mark se dá conta, quando ele procura, ele se dá conta que não tá com ele. E ele fica super irritado. E aí nessa hora tem um pedacinho de espelho no chão assim. E quem parece lá é o Steven conversando com ele. O Steven querendo assumir o controle. Só que o Mark não permitiu. O Mark disse que dessa vez a criatura que controla o corpo está muito mais poderosa. Então o Steven vai ter que lutar muito mais com todas as suas forças para poder assumir o controle. E o Mark mostra um lado um pouquinho mais da personalidade dele, sem muita paciência. Que o Steven diz que ele abandonou a esposa, tudo, e começa aquela treta entre os dois. E aí ele quebra aquela cena, tem uma cena dele quebrando o espelho que ele tava conversando com o Steven, que foi muito massa. E daí o Deus da Lua, né, que tem como Mark Spector o avatar dele, né, ele fala que ele falhou. Ele disse que conseguiria controlar a situação e não conseguiu. E ele fica com medo, porque a intenção do Deus da Lua, se o Mark falhar, é de controlar, de assumir o corpo da esposa dele, que é a Layla. E isso o Mark Spector não quer que aconteça. Então tem muita coisa aí que vai acontecer interessante. Eu ainda acredito que o Mark ele vai se rebelar contra o Deus da Lua. E eu não sei como é que vai ser o desfecho disso. Eu acredito, não sei se vai acontecer isso. Porque se ele se rebelar, provavelmente ele vai querer assumir o corpo da esposa dele, da Layla. E aí ele pergunta pra onde é, e o Mark diz que não se preocupe, que eles vão encontrar o escaravelho primeiro do que o vilão lá, o antagonista dele, né? Que é o avatar também daquela deusa Crocodilo lá. Que por sinal, essa deusa Crocodilo, ela julga as pessoas pelas suas intenções. O Deus da Lua não, o Deus da Lua é diferente. As pessoas que ele faz justiça contra aquelas pessoas que fizeram maldade, né? Que já fizeram algum ato de maldade. E essa deusa Crocodilo não. Essa deusa Crocodilo, ela julga as intenções das pessoas. Isso mesmo, ela julga. Imagina a criança. Se uma criança tem uma intenção maldosa, essa criança vai ser julgada. Então o Steve ele não concorda de jeito nenhum. E aí é aí que ele também, né, entendeu a possibilidade de deixar o Mark assumir o controle. Porque é uma questão de meio que de genocídio. Porque criança
né, não tem aquela sabedoria toda. Não pode ser julgado uma criança. Imagina uma criança que está com maldade de fazer uma coisa com uma outra pessoa, ou pensamentos. Porque se você pensar em fazer alguma coisa ruim, você já vai ser julgado por aquilo. Então é meio que genocídio isso, é sem pé nem cabeça. E aí o Steven não concorda com essa atitude, esse pensamento, essa maneira da deusa Crocodilo julgar as pessoas. Diferente do Deus da Lua, né? Que o Deus da Lua ele julga quem já fez a maldade, né? Quem já fez alguma coisa ruim. Beleza. E aí voltando pro final, o Deus da Lua leva o Mark, depois muda a cena e o Mark tá no deserto, que foi onde ele fez aquela aquela missão, que eu acho que ele fez com a Layla também. Não, com a Layla não, com alguns caras que são mercenários lá no deserto e mataram dezenas de pessoas. E então esse terceiro episódio promete. E sim, o Mark ele foi morto, então no caso ele é uma pessoa morta, ele foi ressuscitado pelo Deus da Lua, né? Porque o Deus da Lua tem um momento que ele fala, você era um cadáver quando eu lhe encontrei. Então quem devolveu a vida para o Mark foi o Deus da Lua. Provavelmente ele deve ter morrido naquela missão lá no deserto. E aí ele deve estar, eu acho que ele estava perto do templo do rei da Lua, do Deus da Lua. E aí ele, por algum motivo que vai ser explicado ainda, é óbvio, né? Ele devolveu a vida para o Mark. E aí começou a desenrolar da situação. Então assim, eu tô muito ansioso, tô muito otimista para que esse episódio 3 venha logo, que eu quero assistir e trazer informações para vocês. Provavelmente eu esqueci de passar alguma informação, porque é muito, eu tô aqui ainda eufórico ainda. Mas se eu esqueci de falar alguma coisa, se vocês têm alguma coisa para acrescentar, bota no comentário, por favor, tá? Seja de bom, seja de ruim, mas pode comentar aí. Eu preciso do engajamento de vocês e da ajuda. Se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta lá, tá? É muito importante, compartilha. Ativa as notificações, que toda semana eu vou estar trazendo informações para vocês sobre séries, filmes e animes e outras coisas também, curiosidades. Então, me dá essa força aí. Como eu já falei para vocês, eu sou novo aqui no YouTube. Esse meu canal é novo. Tô em curva de aprendizado, tá? Então, não me crucifiquem ainda. Deixa eu aprender bastante coisa que tenho certeza que com o tempo eu vou ficar melhor e melhor e melhor. E logo logo a gente vai estar aí trazendo informações mais ricas de detalhes para vocês, beleza? Mas de antemão, muito obrigado, tá? Tem aí uma galerinha que tá assistindo meus vídeos, tô feliz também por isso. Ainda é pouco, ainda no começo, mas é isso. Agradeço para vocês toda a atenção do mundo, tá? E para quem tem interesse em aprender a desenhar do zero, tá? Eu vou deixar aqui o link na descrição do curso Desenhando Animes do Zero, do Ei Nerd, tá? Então nesse curso aí você vai aprender a desenhar seus heróis favoritos, seus animes favoritos, tá? Seja de série, seja de anime, de mangá, de filme, seja o que for, vocês vão aprender a desenhar do zero. Então esse curso é completo, tá? Se você não sabe desenhar uma florzinha que seja, ou um boneco, não se preocupa. Nesse curso vocês vão aprender a desenhar do zero, tá? E tá com uma super promoção. Então o link na descrição aqui. Então agradeço a vocês aí mais uma vez. Até a semana que vem com episódio do Cavaleiro da Lua. Mas ainda essa semana eu vou trazer mais vídeo para vocês sobre outras informações, sobre outras coisas. Beleza? Então até a próxima. Fique com Deus e obrigado de verdade aí pela força de vocês. Até a próxima.